Torcedor Fantástico, ótima tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV. Dessa vez nós iremos falar sobre a coletiva de apresentação do Pedro Caixinha. Como vocês bem sabem, aqui no canal nós temos um quadro onde nós repercutimos as perguntas dos nossos colegas jornalistas que participaram aí da coletiva, né? Já repercuti aqui muitas falas. E eu separei aqui dois momentos importantes, né, pessoal? Lógico que nós iremos falar da confirmação por parte do Pedro Caixinha em relação ao Tassiano, em relação a utilizar jogador que a torcida não gosta, né? Em relação à joia da nossa base, que pode não estar nos planos aí do Pedro Caixinha. Foi uma coletiva muito reveladora e nós iremos, né, repercutir agora mesmo, né, algumas falas do Pedro Caixinha, após o recadinho do nosso anunciante, Ora Pro Nobis, e eu já volto aí para repercutir essas falas do Pedro Caixinha. Fica comigo, foi uma coletiva muito reveladora, tá, pessoal? Vamos nessa. Está com dores nas costas, artrose, inchaço no joelho, gota ou qualquer outro tipo de dor que venha atrapalhar o seu dia, chegou a solução. Ora Pro Nobis. Descubra o poder do Ora Pro Nobis na luta contra inflamações articulares. 100% natural e extremamente poderoso, são 12 componentes em um só produto. Ora Pro Nobis, link na descrição, dividimos o seu pedido em até 12 vezes. E tchau, tchau pra dor. Ora Pro Nobis, 100% natural e extremamente poderoso. Faça já o seu pedido, são 12 elementos em apenas um produto, tá, pessoal? Com Ora Pro Nobis, a dor vai embora, tá? Então, não perca tempo, clica no link que está aí nos comentários e faça já o seu pedido, que pode ser dividido em até 12 vezes, ok? Antes de colocar aqui, né, as perguntas desses jornalistas, que para mim se destacaram, não que as outras perguntas não foram boas, mas essas perguntas, principalmente, que eu irei colocar para vocês aqui, foram as que mais me chamaram a atenção nessa coletiva, ok, pessoal? Mas antes, né, o Pedro Caixinha deixou escapar, não sei se foi de propósito, não sei se foi sem querer, deixou escapar, né? Parece que o Pedro Caixinha é uma fonte mais confiável que a nossa própria diretoria, né? Ele deixou escapar que o Tassiano já está acertado com o Santos, definitivamente o jogador deve estar chegando aí para assinar um contrato, fazer os exames e assinar o contrato. Eu falei para vocês, eu adiantei há alguns dias que o Santos estava sim acertado com o Tassiano, porém, questão de pagamentos ao Bahia, o Santos, por enquanto, vai deixar isso em sigilo. O pedido do Bahia foi de 4,5 milhões de euros. O Santos estava tentando baixar aí este valor, porém nós não sabemos se o Santos conseguiu isso. O fato é, Tassiano está contratado. Confirmação veio através aí do Pedro Caixinha na sua coletiva hoje, né? Vamos lá. Vou colocar a primeira pergunta e aí vocês podem estar tirando aí as conclusões de vocês em relação a essa pergunta. Primeira pergunta aí, entre pergunta e resposta, 2 minutos e 50 segundos. Tá na tela para você. Presta atenção. Uma introdução. Se quiserem falar de clube e atletas, vamos construir um grande ano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Vamos iniciar agora com as perguntas. Caixinha, à sua esquerda aqui, Fabiano Fará da Transamérica. Eu peço só, deixem-me só fazer uma introdução. Se quiserem falar de jogadores, o homem certo era o que já saiu. Por isso é melhor falarmos de outros assuntos. Foi rápido, ele saiu primeiro. Eu queria falar da tua filosofia de trabalho, da tua metodologia de trabalho, né? A assessoria do Santos divulgou uma reportagem interessante falando de 4 pilares, né? Que me parece ser um pouquinho mais vertical, coisa que o torcedor do Santos não vê no clube há pelo menos 4 anos. De um time mais agressivo, mais buscando o gol. Como você vai implementar isso no elenco? Faltam peças para que chegue de maneira correta o que você quer no campo? Com o elenco que você tem ou que está projetando, já no Paulistão, vai dar para perceber alguma coisa? Por favor. Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. É de facto um orgulho muito grande estar aqui hoje nesta apresentação, num clube desta dimensão mundial,
e num projeto que era iniciar um novo ciclo. Eu acho que antes de falarmos, ao chegarmos àquilo que é a filosofia e a identidade comportamental que a equipa deve ter em campo, temos que ir um pouco mais além e fazer uma conjunção num todo. E essa conjunção no todo, grande parte dela foi entroncada e falada pelo Pedro. Primeiro, aquilo que é a filosofia do Santos Futebol Clube. A filosofia do Santos Futebol Clube é conhecida mundialmente, em termos de uma equipa que quer constantemente estar a atacar, uma equipa constantemente que gosta de ofender e de atacar o golo adversário, e nesse sentido essa filosofia é uma filosofia que encaixa nas pessoas que hoje estão à frente do clube, que por sua vez procuraram alguém como nós que também defende essa filosofia, faltando a última ligação, e a mais importante de tudo isto, que são os atores do jogo, os atores que vão dar corpo ao nosso jogo. E depois é sabermos que aquilo que nós vamos exigir a nós mesmos, e a única coisa que podemos exigir, é que em cada um dos estádios, seja aqui na Vila, seja em qualquer um deles, todos os torcedores que nos acompanharem têm que se sentir orgulhosos e representados dentro de campo. Se ganhamos ou não, já não depende de nós, mas deixar esse orgulho e esses comportamentos em campo são fundamentais. Pedro Caixinha, né, dando indícios, né, de que conhece realmente o futebol brasileiro, de que conhece o futebol do Santos, né, e acredito que a intenção dele agora é trazer isso de volta, né, o futebol ofensivo, e por tudo que ele falou aí na pergunta do Fabiano Fará, né, nos dá indícios, né, de que a intenção dele é tornar novamente o Santos, que o Santos tenha um futebol mais ofensivo e agradável aí ao torcedor. Vencendo ou perdendo, tem que deixar uma boa impressão, pelo menos foi isso que eu entendi das falas do Pedro Caixinha, que falou que depende muito dos atores, né, daqueles caras que estão dentro de campo, né, e do trabalho que está sendo iniciado aí por ele e por toda a comissão técnica e também pela diretoria. Parabéns pela pergunta aí ao Fabiano Fará. A próxima pergunta, né, de um velho conhecido de todos nós aqui, para mim foi uma das melhores perguntas, e a pergunta é do Felipe Noronha, do Elvin de Santos, né, e ele fez uma pergunta um pouco tendenciosa, tá, Felipe Noronha, porque meio que induzia, né, o Pedro Caixinha a citar a situação de um jogador que nós gostaríamos de ver nas mãos do Pedro Caixinha, e para mim esse jogador é o Miguelito. Porém, a resposta do Pedro Caixinha, ela me surpreendeu, tá, Felipe Noronha? Me surpreendeu porque ele citou o nome de um jogador que é odiado pela torcida, mas não citou o nome do Miguelito. Vamos lá, vamos nos atentar ao que falou o Pedro Caixinha com a pergunta do Felipe Noronha, do Elvin de Santos. Vamos lá. Citou filosofias de jogo, modelos de jogo e principalmente lá na parte da frente, no ataque. Hoje o Santos não tem tanto meia assim. Claro, tem vários jogadores de meio campo. Meio clássico, armador e tal. Você enxerga alguém nesse elenco hoje fazendo essa função? Você tem treinado com alguém nessa função? Ou é algo que você enxerga, por exemplo, os volantes, por assim dizer, se aproximando da área? Quem que pode ser esse cara para chegar na área no seu elenco hoje? Não vamos falar de nomes, mas aquilo que temos treinado é uma estrutura de base de um 4-3-3. Esse 4-3-3 que estamos mais, que queremos que seja a nossa prioridade, é 1-2 na configuração do triângulo do meio campo. Pode ter alguma dinâmica de passar para 2-1 ou uma posição híbrida, onde um segundo jogador estará numa posição intermédia na configuração desse triângulo do meio campo. Por hoje temos praticamente 6 jogadores, o que quer dizer 2 para cada uma da posição, 2 volantes, 2 meias que estão a trabalhar nessa dinâmica, e sim, queremos que os 2 meias mais ofensivos tenham a capacidade de pisar na área. Tenham a capacidade não só de pisar na área, mas a capacidade de terem também golo. Um dos jogadores que está no elenco que gostamos muito e já seguíamos há algum tempo é o Diego. O Pituca tem essa capacidade, tem golo, tem cota de golo, tem box-to-box e dá-nos perfeitamente essas garantias. O Ian, que é um jogador mais novo, não conhecíamos, está a trabalhar connosco,
mas também tem um pouco essa capacidade. O outro que está a trabalhar nessa posição é o Patrick. É o Patrick, que também já vinha do elenco anterior. Os dois volantes, 6, como nós chamamos, são o Schmidt e o Rincon, que são aqueles que estão a trabalhar nessa dinâmica do meio campo, mas existem outras dinâmicas que queremos colocar também na equipa para que o meio campo não fique só formado a 3, mas que tenha a possibilidade de inclusivamente ter um quarto elemento ou um quinto elemento em determinadas dinâmicas de maior ocupação do espaço interior do jogo. Caixinha. Daí veio a pergunta do Felipe Camargo, né, em relação ao Tassiano. E a resposta do Pedro Caixinha, como eu falei para vocês, ela me surpreendeu, né? Porque ele falou aqui que tinha 6 nomes, né? Ele falou do Diego Pituca, que pode fazer o box-to-box, o Ian, do Patrick, ele citou o Patrick fazendo essa posição, pisando um pouco mais na área, certo? 3 jogadores do meio para frente e do meio para trás. Ele falou 6, mas me parece que ele falou apenas 5, ele citou apenas 5 nomes, né? Será que esse 6º jogador seria o Miguelito? Não sei. Mas do meio para trás, ele falou do Schmidt e do Rincon. Né? Então, galera, eu não fiquei tão preocupado assim, porque o Pedro Caixinha me passou muita confiança na coletiva. Muita confiança mesmo. Mas eu gostaria de saber o que o Caixinha pensa em relação ao Miguelito. Certo? Repito. Ele citou no início 6 nomes. Porém, quando ele fala, não vamos falar de nomes, mas depois ele resolve falar os nomes. Ele esquece ou ele simplesmente não cita o Miguelito por algum motivo. Porque o Miguelito é um meia. E que nós queríamos ver nas mãos de um novo técnico. Ele não citou. Por quê? Resta saber. Esses foram 2 momentos aí interessantes dessa coletiva, mas lógico que tivemos muitos outros momentos interessantes, mas a verdade é que o Pedro Caixinha me passou muita confiança mesmo, e estou passando a acreditar que o projeto do Santos vai começar a dar certo com esse novo treinador. Resta ao Santos fazer as coisas certas, trazer os jogadores que precisa trazer, né? E o Pedro Caixinha, com certeza, vai estar dando conta do recado aí, colocando as peças que ele acha interessante, né, para iniciar a temporada de 2025 aí como titular. Ter um elenco, né? O Santos precisa ter um elenco, para ser mais exato. Fiquei muito feliz com a coletiva. Lógico que esse foi um momento assim tenso da coletiva, a pergunta do Felipe Noronha, porque todos esperávamos. Inclusive, ele fez até um suspense na hora de falar do Patrick, na hora que ele foi falar do Patrick. Nós achávamos que sairia da boca dele ali um Miguelito. E saiu o Patrick. O Patrick vai ser um dos homens de confiança aí do Pedro Caixinha, além do Tassiano, que ele vê com bons olhos a contratação. Vamos aguardar, né, pessoal? Só o tempo é quem vai dizer. Espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo de análise, né? Trazendo aí as perguntas dos nossos colegas, e essas foram as 2 perguntas que mais me chamaram a atenção. Trazer a ofensividade ao Santos novamente, né? Deixar tudo em campo, foi isso que ele me mostrou nessa resposta, em relação à pergunta do Fabiano Fará, e os jogadores que ele vai estar utilizando, né? O esquema tático ali, agregado a um meio-campista ou a 2 meio-campistas. Ele cita nomes, ele cita o nome do Patrick, ele cita o nome do Ian, ele cita o nome do Pituca, não cita o nome do Miguelito. Defensivamente, ele fala do João Schmidt e fala do Rincon. Vamos aguardar um pouco mais, né? Próximos dias, vamos ver se ele tem ou não planos para o Miguelito. Aquele abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.